tema da minha mensagem hoje é a tentação do poder. Você vai ver como eu e você constantemente somos tentados, assim como Jesus Cristo foi aqui em Lucas 4. Diz assim, acompanhe comigo, por favor. Lucas 4:1. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto, tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada nesses dias, teve fome no fim deles. Então o diabo lhe disse: se tu és filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou num relance todos os reinos deste mundo. E disse: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues, e eu as dou a quem eu quiser. E se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele o cultuarás. Verso 9. Em seguida, levou a Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão com as suas mãos para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus respondeu: também está escrito, ou também foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele por ocasião oportuna. Até aí, meus irmãos, olha para cá, por favor. Repare que o problema de Satanás aqui não era em relação à citação da Escritura. Ele citou exatamente o Salmo 91. Ele omitiu uma pequena coisa ali, mas que não muda em nada a questão do entendimento do texto. Mas ele citou exatamente a Escritura. E é claro, o seu problema foi a questão da interpretação. A interpretação errada da Escritura. E isso é uma coisa que nós vemos constantemente acontecer. Ou seja, você ler a Bíblia e interpretá-la da forma errada, você passa a ser boca do diabo, mesmo com o livro de Deus. Então, é de suma importância, porque isso vai diferenciar se estamos sendo servos de Deus ou servos do diabo. Não o livro ao qual citamos, mas sim a maneira como eu e você interpretamos. Eu vou falar aqui basicamente de tentações. Jesus sofreu todo tipo de tentação, é o que diz a Escritura. E aqui eu vou falar de forma específica de 3 hoje. Primeiro eu vou falar em relação às tentações dos reinos deste mundo, a qual você, mesmo sendo aqui do interior de São Paulo, você pode pensar, isso não tem nada a ver comigo. Tem. Somos constantemente tentados em relação aos reinos deste mundo, em relação a provar para os outros alguma coisa. Não foi aqui que nós ouvimos? Se tu és filho de Deus, prova. Salta-te daqui. Somos constantemente tentados em relação a isso também. E principalmente a tentação em relação a distorcer a palavra de Deus, que é o que o diabo fez aqui. Repare, a tentação sexual é fácil de identificar. Via de regra, está numa esquina, com uma saia curta, rodando uma bolsinha. E a tentação do orgulho, da arrogância, do ego, de saber se aquilo que nós estamos fazendo é de fato fazendo para a glória de Deus ou para receber aquele tapinha nas costas dizendo, você é demais. Essa tentação é extremamente difícil em relação à inveja, ao orgulho, à vaidade. São muito mais difíceis de perceber. Tanto é que você pode, às vezes, durante décadas, durante uma vida toda, fazer algo com a motivação errada. E isso, segundo a Escritura, é pecado do mesmo jeito. Repare, por que às vezes algumas pessoas querem fazer uma faculdade? No fundo, algumas motivações são, na minha família não tem ninguém. Eu preciso ser o diferente. Eu não vou seguir a boiada. Por que às vezes você quer um salário maior? Não é para dar uma condição de vida melhor para a família, é porque com salário maior eu posso comprar mais, comprando mais, eu posso me exibir mais. E então, às vezes, essas coisas que estão no nosso coração, a gente não percebe. O orgulho é uma doença silenciosa.
Ele não grita. E quando nós vemos, ele já nos corroeu por completo. E fica muito difícil perceber. 1 João, capítulo 2, no versículo 16, olha o que a Escritura vai dizer. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência é o desejo, né? O desejo das coisas da carne. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E é tão interessante que soberba da vida, na Almeida, século XXI, é o orgulho dos bens. O desejo da carne. O orgulho dos bens. A Escritura diz que essas coisas não procedem de Deus, de forma alguma. E você vai ver como que constantemente nós somos tentados a isso. Eu vou passar 3 princípios aqui então. Põe o primeiro ali, por favor, Miguel. A primeira tentação que nós somos constantemente tentados é os reinos deste mundo. Olha o que diz o versículo 5 de Lucas 4. Você pode acompanhar comigo? Lucas 4, 5 diz assim a palavra do Senhor. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos deste mundo. Algumas versões está todo o esplendor deste mundo. Talvez uma palavra até mais bonita. É claro, primeiro que Satanás aqui ele está mentindo. Não são deles os reinos. Aqui ele já começa fazendo aquilo que lhe é peculiar. Como o pai da mentira, ele está sendo mentiroso. Pastor, mas calma aí, a Bíblia não diz que o diabo ele é o príncipe deste mundo? Ele é o príncipe no sentido das pessoas fazerem dele o seu rei, o seu governante. Mas nada é dele. Tanto é que no Salmo, põe por favor, Miguel, Salmo 47 vai dizer assim: Deus reina sobre as nações, Deus assenta no seu trono. É o Senhor que reina, é o Senhor que governa. O problema é que os homens tentam o tempo todo fazer do príncipe das trevas, do pai da mentira, do diabo, o seu Senhor. Por isso que neste caso ele é o príncipe deste mundo. Repare que as tentações do diabo, primeiro, são baseadas em mentiras. Ele promete aquilo que ele não pode dar. E ele começa tentando justamente na parte que talvez pegue a maioria dos seres humanos. Promessa de reinos, de poder, de ser alguém com nome, de possuir as coisas. Não é este o desejo que nós temos? O desejo de mostrar que nós somos alguém para pessoas que talvez nem se importam com a gente? Repare como às vezes nós queremos comprar coisas que nós não temos condição, não por necessidade, mas simplesmente para mostrar para alguém, para outra pessoa, que nós sim podemos comprar aquilo que queremos. Então, compra-se com um dinheiro que não tem e se endivida. Não só a questão de comprar as coisas, quantas vezes às vezes caímos na tentação de, olha, eu preciso trocar de carro. Uma coisa é um carro que vive constantemente dando problema, outra coisa é se ter a capacidade financeira de trocar. Mas repare às vezes nas nossas motivações. Às vezes nos enfiamos numa dívida absurda de um parcelamento de 5, 6 anos. Você olha lá na sua estante, existem 2 Bíblias, né? A Bíblia Sagrada e a Bíblia do carnê, de tantas prestações. Com qual o objetivo de fazer essas coisas? Mostrar. É onde o ser humano, ele, principalmente com rede social, ele olha lá, puxa, fulano viajou. E eu, nada. Não, eu não posso ficar para trás. Preciso. Mas eu não tenho dinheiro. Não importa, mas eu preciso colocar a foto lá em Ubatuba, gente. Fernando de Noronha. Eu preciso fazer uma fotinha dentro do avião, porque as pessoas vão pensar que eu nunca voei. Então, às vezes, apenas com o objetivo de mostrar algo para alguém, com uma motivação totalmente corrupta dentro dos nossos corações, nós vamos a cada dia mais nos afundando em dívida, por conta do que os outros pensam. Pode ser sincero, irmã e irmã. Quantas vezes? Às vezes nós vemos, e às vezes aconteceu com você, já aconteceu comigo. Você está lá, você não tem condição nenhuma de fazer um aniversário para o seu filho. O máximo que você tem é comprar aquele bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, é o que dá.
Mas não, fica feio, não fica? Eu tenho que fazer um festão, gente. Como que eu vou postar no Facebook um bolo de cenoura? Hã? Não tem graça. Daí faz aquele festão pro menininho de 1 ano. Menininho, não é indireta não, porque eu tenho só menininho, por isso que eu sendo desenho de menino. Faz aquele festão de 1 ano. E a criança mesmo não lembra. Você sabe, né? Aniversário de 1 ano não é para criança. É para os pais. Se quer fazer algo realmente para a criança, espera ali uns 5, 6, 7 anos. Daí ele vai aproveitar. Aniversário de 1 ano, festão, é para os pais. Pastor, mas eu tenho condição, quero fazer. Ótimo. Duvido você não postar. Pastor, não pode postar? Pode. Qual a motivação? Este é o ser humano. Daí tá lá. Compra um iPhone 12. Não sei se 12 é o último que tem. Compra um iPhone 12. E tira a foto aparecendo a bendita da maçãzinha. Esse é o fetiche da maioria dos brasileiros. Tem que aparecer. A parede está sem reboco de casa. Ah, mas a maçãzinha tem, hein? Ele consegue vender, comprar um baita de um Samsung e rebocar a casa. Mas não. O fetiche do ser humano é os reinos, é o poder desse mundo. E o diabo, ele vem com mentiras, tentando nos enganar o tempo todo. E o ser humano, como ele é sedento por poder, ele acaba caindo nisso. Eu vou dar para você apenas 3 exemplos. Além do que a Escritura diz, daquilo que a literatura mundial e também as músicas que nós conhecemos aqui, o tempo todo mostram que a obsessão pelos reinos deste mundo, por poder aqui, não passa de vaidade. É o que diz Eclesiastes, né? Tudo isso é apenas vaidade. Mas tem a maior obra na língua portuguesa, a maior obra literária, eu já falei algumas vezes aqui para os irmãos, que é os Lusíadas de Camões. E naquele livro, Camões ele fala sobre a descoberta do caminho das Índias, sobre como os portugueses, valentes por si só, porque tinha que ter muita coragem, muita determinação para você entrar em um navio, sair rumo ao desconhecido, sem ter a certeza de voltar. Tanto é que muitos morreram ali no meio do caminho. Um feito absurdo. Realmente um feito maravilhoso. Tem um verso, põe aí, por favor, Miguel. Tem uma parte do verso que diz assim, de uma estrofe, 2 versos. E aqueles que, por obras valerosas, se vão da lei da morte, libertando. Obras com valor. Esses vão se libertando da lei da morte. Em que sentido? Quando você conquista grandes feitos, o seu nome não morre. Você morre. O nome não. Não foi isso que aconteceu também com Aquiles, na mitologia grega? O oráculo chega e coloca para ele, olha, você tem 2 escolhas, rapaz. Ou você tem uma boa velhice em casa com a sua família, e uma velhice longa, ou você vai para a guerra, morre jovem, mas tem o seu nome eternizado. Ou seja, seu nome não vai morrer. O que Aquiles escolheu? Ora, que eu morra com 20 anos, estou nem aí para isso. O que importa é o meu nome não morrer. Então ele vai para a guerra e acaba morrendo. Quem realiza grandes feitos não morre. Mas então, neste livro, Os Lusíadas, Camões ele fala a respeito do velho do Restelho, que é um símbolo da sabedoria. E olha o que diz, talvez uma das coisas mais lindas que você possa ler na vida. Põe ali, por favor. Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz consumidora conhecida de fazendas, de reinos e de impérios. Chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios. E olha a última parte. Chamam-te fama e glória soberana, nomes com quem se o povo nécio engana. O que é o povo nécio? É o tolo, é o desajuizado, ou o imbecil. Nós não sabemos as motivações de Vasco da Gama. Mas o ser humano ele tem um coração totalmente corrupto. Ele almeja glória o tempo todo. E o que Camões está explicando aqui é, por conta de ambição,
Por conta de ambição, muitos deixam a família para trás. Era isso que esses homens estavam fazendo, estavam deixando a família, esposa, filhos, simplesmente pelo prazer de ter um nome gravado na história. Estamos nós aqui falando deles. A família ficou de lado. Mas o nome é imortalizado. Mas olha o que ele diz: só os tolos chamam de fama e glória soberana, nomes com que se o povo nécio engana. Essas coisas não passam de enganação. O final daqueles que desejam o sucesso é sempre ser enganado. Às vezes, por conta de fama, os filhos ficam, a esposa, a saúde fica. Mas o desejo do ser humano é sempre continuar com o seu nome eternizado. O segundo exemplo, talvez mais conhecido de todos aqui, seja o Sméagol. Lembra do Sméagol? Meu precioso. Quem era o Sméagol? Era um anão, até então, gente boa. Com muito amor no coração. Puro. Então ele, pela sede de poder, representado ali no caso pelo anel, ele se transforma em uma criatura horripilante. Tem uma cena do filme, ele até morde o dedo do cara para arrancar o anel ali, porque o anel simbolizava o poder. E aquele filme, de fato, assim como colocamos, né, a tag do nosso culto, mostra o que acontece com aqueles que têm sede pelo poder. Se transformam em monstros. Todo ser humano que tem sede de poder, ele vai se transformar em monstro. E o terceiro exemplo, uma canção de Carlos Cola, o pastor não tem nem ideia quem é. Fogão de Lenha, eternizada aí talvez na voz de Chitãozinho e Chororó, e César Menotti e Fabiano também cantam de forma fabulosa. A história da música é algo genial, porque fala da história de seres humanos comuns como nós. E tem uma estrofe dela que é assim, ó. Põe ali, por favor. Você deve se lembrar dela. Você que é mais antigo, né? O sonho de grandeza, ó mãe querida, um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida, agora sou mais um que se perdeu. O sonho de grandeza nos faz nos separarmos daquilo que é o que nós temos de mais precioso. Família. Pessoas que estão próximas de nós. Eu sei que você ouvindo essas coisas, você pensa assim, pastor, mas isso aí é um problema lá de Hitler. É um problema de um Cristiano Ronaldo da vida. Pessoas totalmente ambiciosas. Este é o seu problema. É o meu. O desejo de ser reconhecido o tempo todo. É aquele jovem que talvez ele não almeja ser como o Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo. Ah, mas o melhor da sala de aula ele tem que ser. Ali, pelo menos na escola, ele precisa ser conhecido. Em sua família, ele precisa ser conhecido. É a menina que, como ela não consegue uma fama de estar no horário nobre na TV, a forma como que ela consegue as suas curtidas é rebolando nos aplicativos de Instagram, TikTok e por aí vai. É por isso que essas redes sociais, elas mostram um pouco do caráter do ser humano. E a maioria deles quer ser conhecido a qualquer custo. Nem que para isso tenha que tirar a roupa. Nem que para isso tenha que ser vulgar. Mas o desejo de ser conhecido está ali no coração de cada um. Eclesiastes, capítulo 4, Salomão vai dizer assim: então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, é correr contra o vento. O que ele diz? Todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o próximo. O que ele está dizendo é o seguinte: você precisa vigiar as motivações do seu coração. Porque, via de regra, o ser humano, ele acorda de manhã para trabalhar duro. Com qual objetivo? Ser melhor que o outro. Ter algo que o outro não tem. Expor aquilo que ele conquistou através do seu duro trabalho. Este é o ser humano. Por que ele se anima para trabalhar? Simplesmente para mostrar para outra pessoa que ele conseguiu ser alguém importante. Essa é a sua tentação. Essa é a minha. Essa é de todas nós. Você acha que o pastor não tem essa tentação?
Eu constantemente, eu oro e eu lembro de Davi. Olha a oração de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Davi ainda diz assim para Deus, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu oro um pouco diferente. Eu oro, Senhor, tu sabes que há em mim caminho mau. Eu só peço que o Senhor possa mostrar, para que então eu enxergue, e o Senhor me dê a graça de mudar. Quantas vezes eu já me peguei querendo que a igreja crescesse, avançasse, tivéssemos prédios próprios, mais igrejas, sabe para quê? Ora, para ninguém ver que eu sou um pastorzinho de 30 pessoas, quando vem 30. Porque é vergonhoso demais. Quantas pessoas tem na sua igreja? Quando enche? Quando enche, tem as 25. E às vezes a motivação do nosso coração é totalmente errada, mesmo desejando algo correto. Porque é da vontade do Senhor que o reino avance, que a igreja cresça. Só que consegue ver que às vezes, até orando para algo que é bíblico, nós podemos orar com motivações erradas. E para Deus é pecado do mesmo jeito. O desejo do ser humano é de elogio o tempo todo, a impressionar as pessoas. E é essa a tentação, a qual todos nós sofremos. Nós temos que, de fato, orar para que Deus possa nos livrar dessas motivações erradas. Porque senão, mesmo conquistando grandes coisas, estaremos pecando diante do Senhor. Segundo princípio, põe ele por favor, Miguel. Provar algo para os outros. Provar algo para alguém. Olha o verso 3. Se tu és filho de Deus, prova. Dá uma prova para a gente aí, Jesus. Eu quero ver se de fato você é filho de Deus. A autoexibição é algo estúpido, extremamente estúpido. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: o ser humano é tão tolo que ele está preocupado em comprar o que ele não precisa com o dinheiro que ele não tem para impressionar quem ele não gosta. O ser humano. Eu estou falando de nós. Via de regra, queremos comprar o que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar aquele que não gosta. Só que isso é tolice. Ficar o tempo todo preocupado com a opinião dos outros. Meu irmão, sempre vai ter alguém reclamando de você. Não importa o quanto de dinheiro você tenha, não importa o que você faça, não importa onde você mora, sempre vai ter gente reclamando de você. Se você for rico, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ter inveja de você. Vão colocar olho gordo em você. Se você for pobre, nossa, daí vão desdenhar de você, dizendo miserável, quebrado. Se você não é rico nem pobre, se você está no meio, eles vão dizer, é medíocre. Está na média. Você percebeu que sempre vão falar de nós? Então, o que importa é a opinião dos outros. Agora, a tentação da exibição é algo terrível. De querer se mostrar o tempo todo. A Bíblia dá um exemplo de um rei chamado Ezequias. Chega uma comitiva de outra nação. E então aquele rei começa a mostrar para essa comitiva tudo que ele tem. Olha meus palácios. Olha os meus tesouros. Olha tudo que eu tenho. Olha as minhas servas. Olha a minha família. Olha tudo. E então depois, diz a Escritura que o profeta chega diante dele em nome do Senhor e diz assim: o que você mostrou para aquele outro rei? A resposta dele é: eu mostrei tudo. O outro rei nem pediu, ele mostrou tudo. O homem de Deus diz assim: então tudo que você mostrou é tudo que você vai perder. Ele perde tudo que ele tinha. Eu e você, como cristãos, teremos que lutar o tempo todo contra o desejo da autoexibição. Eu sei que é só uma charge, mas eu vi uma vez e falei, gente, isso aqui é verdade. O pastor estava ali no púlpito e estava aquela fila de pessoas vindo dar testemunho. Ah, porque eu cheguei na igreja quebrado, destruído, e agora tem empresa, tem isso, tem aquilo. Eu cheguei, era empregado, agora eu sou patrão, e o povo, aleluia. Então chega um rapaz, daí você entra a parte da brincadeira, né? Até aí era verdade. E o pastor pergunta assim, e aí meu jovem, qual o seu testemunho? Pastor, eu entrei na academia, eu emagreci, meus braços cresceram. O pastor, e eu não posto no Facebook, pastor. É para glorificar de pé, igreja. E o povo fica doido. Você viu que é assim?
Que graça tem fazer academia, gente? Se não postar, né? Hashtag hoje tá pago. As pessoas que eu vejo postando isso, eu fico pensando, né? Paga academia por dia ou é por mês? Todo dia eu coloco, tá pago. Todo dia você paga, gente. Tem graça. Começar a fazer dieta e não postar fotinho tomando shake? Qual a motivação? Qual a motivação do seu coração ao fazer essas coisas? E quando eu digo, não apenas nos exibir, é exibir a roupa, é exibir os filhos. Talvez você não tenha aquela tentação de se exibir. Ah, mas você tem um gêniozinho lá em casa que, gente, meu filho é muito melhor que o filho da vizinha. Eu preciso colocar uma fotinha lá. Olha que bonito ele tocando. Olha, cantando. Gente, 3 anos ele já sabe ler. As pessoas precisam saber que meu filho é um gênio. Então, o nosso desejo de exibição, que não é em relação a nós, é em relação ao outro. Porque a pessoa elogiando o filho está elogiando quem? A nós. Ou você acha que o elogio vai para a criança de 3, 4 anos? Vai para os pais. Ainda que os pais não tenham feito nada. Mas ele está lá, ai, meu filho, aleluia, saiu de mim. Esse é o desejo do ser humano. Todo tipo de exibição é pecado. Exibição do corpo, mas também exibição da humildade. Daí tem pessoas que estão lá, né? Elas não gostam de exibir o seu corpo, porque às vezes o corpo não convém exibir, porque é feio. Daí então ela exibe a piedade. Daí põe fotinha dela assim no quarto. Ó. Hashtag falando com o Senhor. Eu vi uma vez o cara lá, ele, não sei, um monte bem alto que ele estava. E ele com uma foto lá escreveu assim, né? Só eu e o Senhor no monte. E eu já pensei, né? Quem tirou a foto, criatura? Não tinha uma árvore por perto para pendurar o celular? Mas repare, o ser humano até a oração ele gosta de exibir. Sendo que o mandamento de Jesus é, entra no teu quarto, e em secreto. E aquilo que você pedir em secreto, o Senhor vai te ver. Agora não. Tem pessoas que fazem questão de exibir. Tem muitas mulheres que não querem exibir o bumbum no Instagram. Ah, mas querem exibir a modéstia, dizendo, está vendo como eu sou comportado? Como eu me visto bem? Os homens da Bíblia que foram pegos lutando contra Deus, foram aqueles que começaram a pensar demais em si mesmo, achando que eram alguém. E por conta disso foram achados lutando contra o Senhor, contra o nosso Deus. Provérbios 27 vai dizer assim, sejam outros lábios que te elogiem e não os teus próprios. Mas o ser humano vive falando bem de si mesmo. É toda a oportunidade que ele tem. Ele faz questão de mostrar tudo o que ele faz. O quanto que ele trabalha, o quanto que ele trabalha bem, o tanto que ele faz, o quanto que ele é inteligente. Você não é assim? E eu sou assim. Eu mesmo, preparando durante a semana essa mensagem, que eu falei, Senhor, eu vou pregar isso aqui, mas que hipócrita que você, hein? Hipócrita mesmo. Mas é algo que nós precisamos lutar constantemente. Porque esse é o desejo do ser humano. Agora, olhe os exemplos que nós temos na Escritura. A Bíblia fala sobre Davi. Davi, ele não escreveu a sua vitória contra Golias. Não foi ele que escreveu, escreveram a respeito dele. Ele lembrou aqui de Provérbios, mesmo sendo filho dele que escreveu. Outros podem falar de mim, eu não. Então Davi, ele não escreve a sua vitória contra Golias. Mas sabe o que ele escreveu? O seu adultério com Betseba. Ele fez questão de deixar escrito, para mostrar, o homem segundo o coração de Deus errou. Eu pequei. João Batista, ele dizia, olha, eu sou apenas uma voz. Não estou aqui para aparecer. João, o evangelista, ele escreveu o Evangelho de João. Escreveu o Apocalipse. Escreveu mais 3 epístolas. Sabe quantas vezes João escreveu o seu nome? Nenhuma. Nenhuma. Às vezes, quando ele se referiu a ele disse, o discípulo a quem Jesus amava. Mas nem o seu próprio nome ele coloca. Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, um livro todo. As únicas vezes que ele escreve o seu nome, ele escreve o nome associado a cobrador de imposto. Mostrar, Mateus, aquele o podre, o corrupto. Lucas, que nós estamos lendo o Evangelho, escreveu Lucas e escreveu Atos. Nenhuma vez escreveu o seu nome.
Então, que este seja o nosso exemplo de modéstia desses homens e não de querer aparecer. E terceiro e último para encerrar, põe ele, por favor. Terceiro e último princípio para encerrar, a tentação de distorcer a Escritura. Eu não temo o diabo quando ele aparece com a mão torcendo para trás, virando a cabeça e falando, eu sou demônio. Não, esse aí não dá medo. Esse aí o que convém é oração e resolve o problema. Sabe quando eu temo o demônio? Quando ele faz aqui, como ele estava fazendo com Jesus Cristo. Quando ele pega este livro, cita este livro e dá uma interpretação totalmente errada, fora daquilo que a Escritura realmente diz. Isso que ele faz constantemente. Aqui, como eu disse, ele cita o Salmo 91. E cita de cor. Você percebeu? Ele não tinha esboço igual tem. Diabo bom de Bíblia, rapaz. Você pensa que não? Cita o Salmo 91. Ele esconde uma pequena parte ali que não muda em nada a compreensão do texto. Mas ele cita e aplica de forma totalmente errada. Tanto é que quando ele diz, está escrito, ele não estava mentindo. Sendo o pai da mentira, ele está falando a verdade. Está escrito. Como que Jesus rebate aquilo ali? Mas também está escrito. Então, a Bíblia diz que, olha, já está falando que Jesus ali, a Bíblia diz que Deus não vai te deixar cair. Com base nisso, pula daqui. Consegue ver a diferença? Ou seja, o Senhor ele vai nos proteger, claro que vai. Só que a resposta de Jesus, em outras palavras, é, não, Deus vai nos livrar de tropeçar. Isso é uma coisa. Agora, dar uma bicuda numa pedra é totalmente diferente. E é isso que você está fazendo. E não é isso que a palavra do Senhor vem dizer. Jesus, então, ele cita Deuteronômio 6. Ou seja, ele pega a escritura distorcida e abrange um contexto maior para mostrar, olha, isso aí que você está falando é errado. Porque Deuteronômio vai dizer assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes é isso que nós vamos ter que fazer. Apenas aquilo ali, o que o texto diz, não são suficientes. Então teremos que fazer o quê? Olhar todo o contexto da Escritura para saber o que diz respeito àquele assunto. Porque se você pega um versículo só, irmão, às vezes você pode se enganar sim. Olha que absurdo. Tem uma passagem que diz que aqueles que creem em Deus, se forem picados por cobras, serpentes, não sofrerão dano. E então estou vendo uma vez uma reportagem de um pastor que colocou um serpentário no culto, dizendo, segundo a Escritura, se nós colocarmos a mão ali, seremos picados e não sofreremos dano algum. E ele colocou a mão no culto e pá, tomou uma mordida. Sabe o que aconteceu? Morreu. Ele, 60% da igreja que tinha colocado a mão ali, eles pegaram a Escritura, só que interpretaram de uma forma totalmente errada. Deus há de nos guardar dos perigos inconscientes, com certeza. Mas se deliberadamente fazermos o que é errado, estaremos tentando o Senhor. E a forma da gente se livrar do erro é pegando o contexto maior. Eu sempre dou esse exemplo, mas talvez seja o melhor. Algumas pessoas pegam aquela passagem onde Davi fala de Jonatas, né? O seu amor para comigo é maior que o amor de mulheres. Meu irmão, se você pega só esse versículo, você pensa, Davi queima. Só pode. Como assim? O seu amor para comigo é maior que o amor de mulheres. Você pensa, tá lá, Davi inaugurou a comunidade LGBT, gente. Davi era fã. Só que então, olha a importância de você pegar o contexto maior. Se você ler toda a Escritura e entender o contexto ao qual o Jonatas disse isso, você vai ver que, primeiro, que Davi não tinha problemas com gostar de homem. Ele gostava de mulher e gostava demais, a ponto de ter um monte de mulher e pegar a de Urias, que tinha uma só. Então, Davi não tinha problemas com homossexualismo. Pastor, então o gay era Jonatas. De forma alguma. O contexto ali era o seguinte: Jonatas era filho de Saul. Jonatas seria o próximo rei. E então Jonatas sabia, Deus ungiu a Davi. Ele vai reinar. E ele que seria o sucessor, ele faz o quê? Ele abre mão do seu reino, porque ele reconhece que Deus tinha escolhido a outro. Aí, com base neste contexto, a Escritura diz isso. O amor de Jonatas para comigo é maior que o amor de mulheres. Por quê? O que Davi está dizendo é, nenhuma das minhas mulheres
teria a coragem de fazer o que Jonatas fez? Fica mais fácil. Ou leia apenas Romanos capítulo 1, você vai ver, a Escritura sempre condena o homossexualismo. Ou olha, um exemplo básico. Se você ler só Êxodo capítulo 20, onde o mandamento diz não matarás, o pernilongo sentou aí no seu ombro, você não pode bater nele. Não especifica se é gente, se é animal. Agora, quando você entende um contexto maior, como, por exemplo, o Êxodo 22, 2, falando a respeito de matar pessoas. Eu já preguei sobre isso, sobre a questão da legítima defesa, do cristão ter o direito de se defender, de ter uma arma em casa. Êxodo 22, 2 vai dizer que se um ladrão pular na sua casa e você o ferir e ele morrer, você não vai ser culpado deste sangue. Porque legítima defesa. A nossa lei é com base nisso, legítima defesa. Tanto é que existem crimes culposos e dolosos. Então, olha a importância de entendermos um contexto maior. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ótimo. Mas isso não é o suficiente. Isso é apenas uma parte do caminho. A forma como você a interpreta vai, de fato, diferenciar você de um servo de Deus ou de um servo do diabo. Ainda que a Escritura seja a mesma, a forma como você interpreta é totalmente diferente. A briga de Jesus com os fariseus não era porque eles não criam na Escritura. Lembra? Eles criam. Era o livro deles. A briga de Jesus com eles é porque eles entendiam a palavra de uma forma errada. E se tem alguém que tinha zelo pela palavra, meu irmão, eram os fariseus. A ponto deles colocarem versículos, né, amarrados nas suas franjas, os filactérios. Amarrados no braço, aqui na altura do coração. Eles acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus, sim. Os escribas, quando eles iam escrever, transcrever a palavra do Senhor, eles estavam lá escrevendo, com uma pena. Quando eles iam escrever o nome de Deus, sabe o que eles faziam? Eles trocavam a pena, pegavam uma pena específica, ajoelhavam, oravam, escreviam Deus. Depois trocavam a pena de novo para continuar escrevendo o texto. Tamanho era o temor que eles tinham. Imagina você escrevendo Gênesis. No princípio criou... Opa, troca a pena. Deus, os céus e a terra. E viu Deus que era bom. Opa, troca a pena de novo. Eles faziam isso. Tamanho era um zelo que eles tinham para com a palavra. Só que em Mateus 22, Jesus vai dizer assim: errais, não conhecendo as Escrituras. Como assim? Eles tinham um livro. Mas eles conheciam apenas a letra. A interpretação era totalmente errada. Tanto é que em João capítulo 5, verso 39, olha o que Jesus disse. Jesus falando a respeito desses fariseus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Eles criam. É na Escritura que tem a vida eterna. Só que ele ainda diz, e são elas mesmas que testificam de mim. Calma aí, vocês vasculham, são mestres na Bíblia. Porque vocês creem que nela tem a vida eterna. Então, essa mesma Escritura fala a respeito de mim, vocês nunca leram? Vocês não conseguiram enxergar o Cordeiro de Deus que viria sem pecado. Vocês não conseguem me enxergar aí? Vocês nunca leram Isaías 53 e viram esse cumprimento na minha vida? Vocês têm o livro certo, mas estão indo para o caminho errado. E os falsos pastores de hoje são homens que vão para o mesmo caminho. Eles dizem assim, olha, a palavra de Deus é infalível. E quem discorda disso? Nós que somos cristãos, não discordamos. A palavra de Deus é infalível e a nossa vida deve ser fundamentada na palavra. E então a igreja diz, amém, isso é verdade. Eles dizem isso para logo depois distorcerem totalmente a Escritura. E então eles pegam o exemplo de Salomão, que foi rico, o homem mais rico de sua época. E eles pegam esse exemplo e dizem assim, não pode existir cristão pobre. Cristão tem que ser rico. Olha o exemplo de Salomão. Eles dizem, está escrito. E se esquecem daquela parte, mas também está escrito. E os apóstolos terminaram sem nada. E Paulo? O que Paulo tinha no final da sua vida? A Bíblia, um livro, uma capa, quebrado. Teologia da prosperidade não funcionou para ele. Está escrito, mas também está escrito. Se esquecem dessa parte. Lucas 12. Eu coloquei ali, Lucas capítulo 12. Lucas 12, 15. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Daí eles pegam um exemplo de Salomão, que foi rico, um exemplo de Davi, que foi rico, e se esquecem do que Jesus ensinou.
de que a vida de um homem, ela não consiste na abundância de bens que ele possui. Porque há cristãos que são ricos, não há problema em Deus nos fazer ricos, o problema é quando buscamos a riqueza. Mas há cristãos que também são fiéis, só que pobres. Então, você vê um outro exemplo, pastores sem vergonha, safados, que eles usam a escritura para fazer o quê? Roubar as ovelhas. Arrancar tudo das ovelhas. Quantas vezes eu já vi pastores dizendo, olha, lembra lá, pastor, mas eu não tenho nada. Lembra da viúva? Que o profeta chegou e falou, dá primeiro para mim, dá primeiro aqui, irmã. E então, eu já vi história de irmãos aqui da nossa igreja me dizerem que pessoas de sua família fizeram um empréstimo para levar dinheiro na igreja. Deixaram de pagar a Casa Bahia, loja 100, para levar dinheiro na igreja. Por quê? Porque pastores safados usam a Bíblia para extorquir as ovelhas. Isso é verdade? Sim. Mas também é verdade que muitas ovelhas usam a própria Escritura para não contribuir, para serem avarentas. Usam a Escritura para dizer, mas calma aí, no Novo Testamento não fala a respeito de dízimo. Não, você nunca leu Mateus 23, 23? Fala. Hebreus fala. Só que essas desculpas, na verdade, é uma muleta. Para quê? Para não contribuir, porque o coração é infiel. Então, ela usa um versículo distorcido para não cumprir a palavra de Deus. Já viu pastores dizendo assim, olha, não toqueis no ungido do Senhor. Você não pode questioná-lo de forma alguma. É Deus no céu e o pastor na terra. Então, eles usam este versículo de forma distorcida para mostrar que membro nenhum pode falar nada. Igual que, quantas vezes já falaram, pastor, sua esposa cantando é legal, mas o Senhor, Deus me livre. Esse é um tipo de opinião que você não precisa dar, claro, né? Guarda para você. Eu não fico chateado. Não fico, né? Não fico. Fico um pouquinho. Depois passa. Depois que eu oro, né? Perdoa. Vai, Senhor, o que foi falar isso? Segura essa língua. Mas daí, às vezes pastores usam este versículo para não serem cobrados em relação a nada. Você vai questionar alguma coisa em relação às finanças. Pastor, como funciona a questão do gasto da igreja com o dízimo e da oferta? Tem algum tesoureiro? Vocês prestam conta para alguém? O pastor está duvidando de mim? Está duvidando do ungido de Deus? Onde já se viu? E eles não aceitam. Está escrito, não toqueis no ungido? Sim. Mas também está escrito lá em Apocalipse 2. A Escritura diz que a igreja de Éfeso, eles colocam à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. E acham eles mentirosos. Ora, então, não toqueis no ungido? Sim. Só que precisamos usar no contexto certo. Porque a Bíblia também diz, olha, aqueles que se dizem aí pastores de verdade, esses devem ser colocados à prova. É assim que funciona. Agora, o diabo tentou distorcer a Escritura para enganar Jesus Cristo. Vai fazer assim comigo, com você também. Que nós, irmãos, de fato, não venhamos usar algumas palavras, algumas passagens que são mais aprazíveis a nós, para continuarmos no pecado. Só o último exemplo para encerrar. Olha uma das passagens que as pessoas mais usam. Não julgueis. Você não pode falar nada do erro de ninguém. Você falou, debate pronto. Mas a Escritura diz, não julgueis. Sabe qual que é a interpretação de muitos quando eles dizem não julgueis? Eles estão dizendo assim, faz o seguinte, eu não falo do seu pecado, e então, quando eu errar, você não fala do meu. Eu não julgo você, você não me julga. Traduzindo, deixe-me pecar em paz. E eles se esquecem que também está escrito em João capítulo 7, não julgueis pela aparência, mas julgai de maneira justa. Você não pode julgar uma pessoa por aquilo que ela aparenta ser. Meu filho mesmo está falando para a gente vindo hoje, que toda vez um senhorzinho lá de chinelinho, meio maltrapilho, comprar as coisas no depósito que ele trabalha. Dessa semana o cara apareceu de Fusion. Gente, imagina se ele tivesse tratado bem mal lá atrás, hein? Por quê? Por conta da aparência. Esse é o tipo de julgamento que nós não devemos fazer. Mas a Bíblia diz, não julgueis pela aparência, mas da maneira justa. Da forma correta nós temos que julgar. Paulo vai dizer, o homem espiritual julga todas as coisas. Em Tessalonicenses, julgai todas as coisas. Então, eu e você devemos usar a Escritura dentro do seu contexto. É só assim que nós seremos livres do engano. Que nós não venhamos também
cair nesta tentação de distorcer a Escritura para que nós venhamos fazer o que o nosso coração pecaminoso e corrupto quer fazer. Porque se você, meu irmão, de fato, tem um coração corrupto, você vai encontrar inúmeras passagens que corroboram com o seu pecado. Inúmeras. Até para o adultério. Davi também adulterou. E Deus perdoou, então eu vou fazer e peço perdão depois. Que Deus possa nos dar um coração reto diante dele. E que nós não venhamos nos apegar a passagens favoritas por conta de pecados favoritos. Porque o que a Bíblia diz para mim e para você é que nós erramos quando nós não conhecemos a Escritura da forma correta. Amém, meus irmãos?